Deixar aqui um recado a todos vocês aí de Videira. Não existe outra maneira de fazer esses ratos de púlpito, esse senhor ligeirinho que está presidindo aí, esse senhor ratão do caminhão, a tomar vergonha na cara a não ser segurando as contribuições. Vivemos dias de pastores avarentos que ao invés de pregar salvação, pregam dízimo. Isaías 56:11 diz o seguinte: esses cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um com a sua própria parte. Já que você quer citações bíblicas, está aí, Isaías 56:11. Para quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. O vídeo de hoje se trata de um cidadão que eu vou chamar ele aqui do ratão do caminhão, porque o projeto dele era se tornar pastor e adquirir um caminhão, e vem dando um trabalho para as igrejas por onde vem passando. É um cidadão que eu conheço um pouquinho da história desse maluco aí. Esse cara é cria, trabalhou com o senhor presidente da Magna Convenção do Estado de Santa Catarina. Esse cara trabalhou em Blumenau, e sabe como que ele era conhecido em Blumenau? Como ligeirinho. Ligeirinho. Mas eu vou chamar ele aqui no vídeo hoje como Vilroubas. E só pro pessoal de Videira saber, esse cara andou espalhando por onde passou que ele ia guardar uns 60 mil reais para comprar a presidência de Videira. Porque afinal, quem é o pai na fé desse cidadão aí era o presidente anterior de Videira. Então o papaizinho espiritual dele, né, ia se jubilar, que fez o maior estrago em Videira, e ia dar pro filhinho espiritual. Só que com a bacatela, né, de uma graninha aí. Então, povo de Videira, abra o olho, porque a presidência de Videira, além de ser costa quente do senhor vice-presidente da Magna Convenção e do presidente da Magna Convenção, também tem jogada de dinheiro. Não é um homem enviado por Deus. Vocês querem ver a prova disso? Aguarda mais uns meses para vocês tirarem a própria conclusão. A verdade é que esse cidadão aí é um infiltrado, um cão guloso, uma pessoa sem nenhuma preocupação com o que faz, né, que é o tal do pastoreio. Para mim, dentro de tudo que eu já ouvi desse cidadão, né, esse ratão do caminhão aí, é um doente mental. E a pergunta que eu faço ao senhor presidente da Magna Convenção: até quando esse cara vai passar pelas igrejas destruindo e fazendo o que quer e sempre melhorando, né? Sempre sendo promovido. Destrói uma igreja aqui, aí arruma mudança para ele para uma outra igreja um pouquinho melhor. Destrói aquela igreja ali, promove o cara até chegar na cidade de Videira. E o povo em Videira já estão pedindo socorro. Se eu fosse colocar aqui todos os áudios das reuniões que esse cara anda falando tanta asneira, cara, nós teria vídeo aqui para semana inteira. Então eu tenho que trazer aqui, compactar um pouco aqui o conteúdo para que vocês entendam. Mais um pedido de socorro, né, de uma igreja do estado de Santa Catarina, dessa vez a cidade de Videira. A verdade é que o povo está cansado. Eu vou ler uma mensagem que eu recebi, inclusive até vídeos. Eu recebi assim, ó. Nesse vídeo ele fala que o dízimo é sagrado e só pode ser administrado pelo sacerdote, no caso ele pastor. Eu vou explicar uma coisa para vocês antes de continuar lendo isso aqui. Por quê? Porque esse cara, o projeto dele era entrar como pastor e adquirir um caminhão. Isso é o que ele mais fala por onde passa, que ele vai trabalhar 5 anos. Acorda, igreja de Videira. O cara tem um propósito, um projeto aí de trabalhar para adquirir o seu caminhão. Só que quando ele assumiu a primeira presidência, ele comprou uma casa em nome de mentiras. Sempre com aquela ladainha que a igreja está endividada e os irmãos precisam contribuir. Esse aí, na verdade, está claro que não tem vocação nenhuma para o tal ministério pastoral que ele diz ser. Porque, pelo contrário, estaria fazendo bom trabalho e as igrejas não estariam clamando por socorro. E detalhe, não é só a igreja de Videira, as demais
Eu recebi denúncia aqui já desde lá da primeira, onde esse cidadão só aprontou. E agora em Videira o pessoal estão angustiado porque o cara, ao invés de visitar as congregações para levar uma palavra de ânimo, de coragem, o que ele está fazendo? Está pegando no pé, amedrontando o povo com mensagens em cima do discurso de que precisa pagar dívida da igreja de Videira. Ô senhor vice-presidente da Magna Convenção, presidente da convenção, que história é essa que esse cara só está assumindo igreja, só está assumindo igreja endividada? Que palhaçada é essa? Agora em Videira, olha só o que eu recebi aqui. Ele disse que quem administra o sagrado é ele, que foi instituído por Deus. Olha que palhaçada, cara. E se nos administrarmos, seremos arrumando encrenca com Deus, estaremos arrumando encrenca com Deus. Disse também que se quiser dar uma cesta básica para alguém, deve tirar do nosso dinheiro por fora, não do dízimo, porque o dízimo é para levar na igreja, para o senhor comprar uma casa, comprar o seu caminhão, que é o propósito, o projeto. É isso, né, senhor ratão do caminhão? Eu até vou ler aqui uma mensagem, cara, que diz assim, ó: estava demorando falar desse pastor de Videira, ele é um demônio. O que eles... Isso aqui é dos membros dele. O que ele fez? Pastor do capeta. Velho, os membros estão amando. Aí tem outra reclamação aqui que diz assim, ó: estamos passando por uma situação difícil aqui em Videira. No ano passado a igreja aqui acumulou dívida de mais de 300 mil reais por causa de irregularidades nos templos, que inclusive foi até lacrado os templos aí com o pastor anterior, que foi uma verdadeira palhaçada. Até a pessoa colocou aqui entre aspas dizendo: a sede tinha uma galeria que foi construído sem autorização e estava irregular. Imagina só. Claro, aí foram lá e interditaram o templo. O som alto também ficou interditada por mais ou menos 8 meses. Você sabia disso? Que a igreja de Videira ficou interditada, fechada por mais de 8 meses pela justiça, por irresponsabilidade da presidência anterior. E aí quando a igreja acha que vai mudar, coloca um verdadeiro ratão de púlpito, que só quer se beneficiar do que entra na igreja. E aí vocês querem que a gente pare de fazer o vídeo, né, senhora Magna Convenção? Mas seguindo aqui, isso por causa da má gestão de um cidadão chamado, daí deu o nome do pastor aqui, que estava na frente há anos em Videira. Uma vergonha. Vergonha é pouco, tá? Daí simplesmente jubilou em dezembro. E esse ano veio o novo pastor, que é uma lástima. Esse novo pastor agora está indo nas igrejas pregando sobre dízimo, coisa absurda, tirando o povo pra burro. O que acontece? A má administração arruma um incômodo, dívida, né? Só que eles sempre estão andando bem, sempre estão lá com as suas mansões, os seus carrões, e a igreja sempre endividada. Má administração. Por quê? O foco desses pastores é simplesmente ganhar em cima da igreja os seus luxos, nada mais do que isso. Então a igreja que se lasca, outro pastor que assumir continua pagando a dívida, e o outro chega e continua em cima de arrecadação e a dívida não é paga, e simplesmente o cara, né, desfruta lá da grana que entra. Uma verdadeira palhaçada com a cara da igreja. Só que, olha só, estamos simplesmente indignados com tudo isso. Pregação cheia de heresia. Eu tenho áudios, inclusive, eu não vou colocar os áudios aqui, porque é muita coisa, cara. Vamos deixar aqui como carta na manga, né? Eu tenho áudios, gravei porque não concordo com a postura dele. Veio de Piratuba e fez uma lavagem cerebral nos membros no domingo. Só que o povo já acordou. Lamento, senhor ratão do caminhão. Inclusive as congregações que ele vai pedir dízimo e oferta, o pastor local não ganha R$1 da igreja para trabalhar, né? Então toda a contribuição que é arrecadada nas congregações é levada até a sede onde esse cara dá um fim e as contas da igreja não estão sendo pagas. E algumas congregações ainda fica 50% da oferta, não dos dízimos, que é um valor muito baixo. Aí ainda segue
segue aqui. A nossa congregação é a mais precária. Faz tempo que não recebe uma reforma. O pastor Will Robas não veio visitar nenhuma vez e agora veio só para bater no povo. Pregou 1 hora sobre dízimo. Que vergonha, né? Que tipo de pastor que estão aí rodando pelo estado de Santa Catarina. O filho do pastor postou agora na semana da convenção fotos em Piratuba, em hotel bacana, com piscina e tudo. É para isso, ela afirmou aqui, a pessoa afirmou, é para isso que estão usando o nosso dinheiro. E o povo aqui sofrendo. E aí é imensidade de reclamações que tem vindo, não só de Videira, certo? De outras igrejas que esse cidadão já passou fazendo aquele estrago. Um outro detalhe aí para que a igreja de Videira também fica de olho aberto, esse cidadão aí, por onde passou já pastoreando, fez questão de envolver alguns membros numa empresa de pirâmide, que não vou citar o nome aqui, mas o cara é daquele que gosta de arrancar dinheiro em cima dessas ideias, de fazer os membros investir nessas empresas de pirâmide, e daí fica devendo para os membros, né? E quando o cara não quer, ele pede emprestado para investir e devolver o que investiu, enfim, o capital, e no final das contas, sabe o que acontece? Ele fica devendo dinheiro para os membros. Dá uma vasculhada por onde esse cara passou e entenda e veja a reclamação de alguns membros que esse cidadão já deu calote. E a pergunta que eu faço aqui, o senhor presidente da Magna Convenção, o vice-presidente, o homem de Deus aí, né, não fazem nada? Será que não tem chegado ao ouvido de vocês que esse senhor é um baita de um fanfarrão que vem enganando por onde passa? Só que o que vale para vocês, pelo jeito, né, senhores da Magna Convenção, é o votinho dele lá, né, para manter vocês aí no poder. Eu acredito que seja isso, porque é inadmissível aceitar que um senhor desse continue ainda, né, nessa ideia de obra, de pastoreio filiado à Magna Convenção do Estado de Santa Catarina. Um verdadeiro caloteiro. A verdade é que os membros de Videira não suportam mais a maneira que esse cara está administrando. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não é ser pessimista, é falar pelo que a gente já conhece, os fatos dessa figura aí. Vai ficar pior, pode ter certeza. E detalhe, a convenção, se não resolver esse problema aí, vai dar uma igreja melhor para ele ainda. Eu vou deixar aqui um recado a todos vocês aí de Videira. Não existe outra maneira de fazer esses ratos de púlpito, esse senhor ligeirinho que está presidindo aí, esse senhor ratão do caminhão, a tomar vergonha na cara, a não ser segurando as contribuições. E eu desafio a vocês, receba o seu salário, pague toda a conta de vocês, todas as dívidas, que inclusive ele fala, né, nos áudios que eu ouvi aqui, que você tem que deixar de pagar as contas para dar o dízimo. Esse é o discurso desse ligeirinho. Mas eu deixo aqui um desafio. Pague todas as contas que você tem, né, da sua vida, da sua família. E o restante, invista em oferta diretamente na necessidade. A igreja não tem papel higiênico? Vai lá e compre papel higiênico. A igreja tem família padecendo, o pastor precisa reformar, trocar uma lâmpada, compre a lâmpada e leve lá. Afinal, o dízimo que ele tanto arrotou aí nos áudios, né, nesses cultos que ele andou pelo campo de Videira, biblicamente falando, não era grana, não era dinheiro, era donativos, era daquilo que eles colhiam. E já que vocês querem que a Bíblia seja literalmente cumprida ao pé da letra, então compre aquilo que está faltando. Ajude aquela família, né, que às vezes senta do teu lado e está passando por dificuldade. Ajuda aquele que está trabalhando, correndo atrás, né, de manter a sua casa, a sua família. Corre lá, pergunta o que ele está precisando e leve em mão diretamente. Não precisa entregar na mão desses usurpadores da fé. Aí eu tenho certeza que a convenção vai tomar uma posição, pelo menos tentar resolver o problema desse cidadão que é ligeirinho. E o desafio que eu deixo é: façam isso e no final me procure se a bênção de Deus não veio sobre a sua vida. Nada de ficar coagido pelas maldições que esses ratos de púlpitos inventam em cima dos púlpitos para te amedrontar e fazer barganha com o teu dinheiro que é suado. A gente sabe que o brasileiro hoje luta para se manter com as suas finanças, né, suas contas pagas em dia. E esses ratos de púlpito se beneficiando com o teu dinheiro, com o teu suor. Você pode dar um basta nisso.
isso. Esse tipo de pastores no estado de Santa Catarina já se tornou um câncer. Homens que não têm compromisso com o ministério, não têm compromisso com a vocação e são abajulados pela diretoria da convenção, pela influência no voto para manter, né, os outros ratos de gravata em cima do púlpito, em cima do poder convencional. Essa é a verdade. E quem padece com toda essa história é a própria igreja, principalmente em Videira, que já vem passando vergonha há muitos anos. Afinal, o pastor anterior era um má administrador que fez a igreja passar um dos maiores vexames do estado de Santa Catarina. Ficou fechada 8 meses, interditada por má administração, e agora passa a presidência para esse outro ligeirinho, senhor pastor ratão do caminhão. Eu espero que esse vídeo ajude, né, a contribuir para que as coisas melhorem em Videira, e deixo aqui um desafio ao senhor presidente da Magna Convenção. Que postura vocês vão tomar com esse senhor cidadão aí? Esse cara é um cara que já deveria ser banido e realmente colocar alguém no lugar que queira desenvolver a vocação pastoral. Pô, Zay, aí você quer demais, pois os homens que estão aí no domínio da convenção, o senhor presidente, o vice homem de Deus, estão mais sujos do que eles. Será que é por isso que as coisas não estão tomando um rumo de melhoras no estado? Tá tipo cada vez pior? É óbvio que é. Só não enxerga quem é cego. Para você que não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário que é importante. Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição. E é nóis, canal Fala Zay por um Brasil e um mundo melhor.